Gostaria de fazer um registro e agora, no último dia 17 de agosto de 2020, o ministro Celso de Mello completou 31 anos de Supremo Tribunal Federal. É um registro, por demais, importante de ser feito. 31 anos de jurisdição constitucional no nosso país e em qualquer país do mundo é um momento realmente de nós fazermos os devidos registros e ainda mais em se tratando do ministro Celso de Mello. É com alegria e orgulho que celebramos a trajetória de Sua Excelência nesta Suprema Corte. O ofício da jurisdição constitucional é zelar pela integridade do pacto fundante do país e proteger, em última instância, o cidadão contra toda e qualquer forma de arbítrio. E o ministro Celso de Mello é um exemplo vivo das virtudes que devem ser encarnadas por um juiz constitucional. Nesses 31 anos, como ministro do Supremo Tribunal Federal, Sua Excelência tem atuado com altivez, retidão, integridade, seriedade e extrema lealdade às leis e à Constituição do país. Há 31 anos, o ministro Celso de Mello segue contribuindo de forma determinante para a efetividade da Constituição de 1988 e para a densificação normativa de seus preceitos. Sua Excelência é autor de votos históricos que compõem uma jurisprudência pujante em defesa da dignidade da pessoa humana, das liberdades individuais e dos direitos fundamentais. Neste país imenso, marcado pela pluralidade e também por profundas desigualdades sociais, o nosso decano desponta como uma voz potente em defesa dos direitos das minorias e do combate a qualquer forma de exclusão e de discriminação. Conforme ressaltei em artigo publicado ano passado em sua homenagem, seus entendimentos registrados em julgamentos emblemáticos traduzem o anseio por um país em que liberdade, igualdade e justiça sejam franqueados a todos sem distinção. Sua filosofia constitucional, que hoje se confunde com a própria filosofia do Supremo Tribunal Federal, tamanho é o seu poder inspirador, tem sido grande impulsionadora dos avanços da democracia brasileira pós-1988. Seus entendimentos, aliados ao seu perfil ponderado, afetam o diálogo cordial e afável, evidenciam o elevado espírito democrático de Sua Excelência. Na qualidade do arauto da democracia, o ministro Celso de Mello é também firme defensor da independência judicial, do Poder Judiciário e do Supremo Tribunal Federal. Temos assistido no Brasil e no mundo a manifestações crescentes de intolerância e de ódio coletivo à instituição judicial, as quais correspondem a ataques à própria democracia e à sua salvaguarda. Nesse contexto, ressalto a brilhante lição do nosso decano, registrada no julgamento da ADPF 572, no que disse ele, abro aspas, não há, na história das sociedades políticas, qualquer registro de um povo que, despojado de juízes e tribunais independentes, tenha ainda assim conseguido preservar os seus direitos e conservar a sua própria liberdade. Fecho aspas. Parabéns, ministro Celso de Mello. É uma honra e um privilégio para nós, ministros do Supremo Tribunal Federal, e para mim, em particular, compartilhar este plenário com Vossa Excelência. Vossa Excelência dignifica o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário e a democracia brasileira. Parabéns ao ministro Celso de Mello. Senhor presidente. Pois não, doutor Aras, com a palavra. Boa tarde a todas e a todos, excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, em cuja pessoa cumprimento os demais membros desta Corte Suprema. Nesta semana, senhor presidente, o ministro Celso de Mello celebra seus 31 anos de atuação no Supremo Tribunal Federal. Sua trajetória nessa grande corte confunde-se com a recente história nacional, marcada pela defesa do Estado Democrático de Direito e dos direitos fundamentais e coletivos. São inúmeras as contribuições do ministro Celso de Mello para a ciência jurídica, para a justiça brasileira e para o controle da constitucionalidade.
de sólida formação acadêmica, graduada pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, Sua Excelência teve uma trajetória acadêmica, incluiu estudos no Robert Lee Senior High School, na Universidade da Califórnia e na Universidade de Roma. Professor jurista, seu exemplar didatismo nos votos tem contribuído para o aperfeiçoamento da jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal, especialmente após a Constituição de 88, e tem servido de base para novas linhas de pensamento na doutrina brasileira, da ciência do direito, em especial no direito público, humanista e republicano, entre outros importantes ensinamentos. O ministro Celso de Mello defendeu a liberdade de imprensa, o princípio da inocência, a ampla defesa do contraditório e a inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos. Estudioso, obstinado das ciências jurídicas, jurista e magistrado, verdadeiro estadista, o excelentíssimo senhor ministro Celso de Mello, após mais de 3 décadas, prossegue vigoroso com sua brilhante trajetória, que teve início como promotor de justiça no interior de São Paulo e segue na mais alta corte do país, a qual já presidiu e tem sido seu decano desde 2007. Vossa Excelência, senhor ministro Celso de Mello, nesta celebração de 31 anos de carreira, pode tomar para si as palavras do jurista baiano Rui Barbosa, entre aspas, tenho o consolo de haver dado ao meu país tudo o que me estava ao alcance. A desambição, a pureza, a sinceridade, os excessos de atividade incansável, porque desde os bancos acadêmicos do servi, eu tenho servido até hoje, fecho aspas. Nesta data festiva, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhores advogados e advogadas, colegas do Ministério Público, servidores e servidoras, todos os jurisdicionados dessa Suprema Corte, comemoramos e desejamos ao ministro Celso de Mello muita saúde e a preservação da serenidade e do profundo discernimento que lhes são peculiares, de modo a completar a carreira, prosseguindo pelas veredas que são como a luz da aurora, a qual vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito, usando as palavras atribuídas ao sábio Salomão. E neste dia de celebração, seja igualmente iluminado para todos. Parabéns, ministro Celso de Mello. Receba nossos sinceros cumprimentos pela atenção. Muito obrigado, senhor presidente, senhores ministros, senhores ministros. Agradeço ao Procurador-Geral, doutor Augusto Aras, também sinalizou, pedindo a palavra, o Advogado-Geral da União, doutor José Levi. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro José Antônio Dias Toffoli, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, excelentíssimas senhoras advogados, excelentíssimos senhores advogados, excelentíssima senhora secretária da sessão. O excelentíssimo senhor ministro José Celso de Mello Filho é protagonista icônico da história do Egrégio Supremo Tribunal Federal. Egresso das arcadas da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da Universidade de São Paulo, é um dos grandes orgulhos da comunidade do Largo de São Francisco. Seja porque tão bem representa a longa, muito longa lista de grandes nomes formados nas arcadas, mas também porque cultua, é um dos maiores cultores das tradições do Largo de São Francisco. Tenho outra lembrança, digamos, quase familiar do ministro Celso de Mello. É ele egresso da antiga Consultoria Geral da República, órgão absorvido pela Advocacia Geral da União e sucedido pela Consultoria Geral da União. Lá na Consultoria Geral da República, o ministro Celso de Mello já deixara a marca indelével. Dou um exemplo. A prática de fazer publicar no Diário Oficial da União as razões de veto presidencial, como boa e necessária prática de transparência, remonta, não por coincidência,
ao tempo do ministro Celso de Mello na Consultoria-Geral da República. Sou de um tempo em que não havia o sítio do Supremo Tribunal Federal na internet. Pesquisa de jurisprudência da Corte era pela RTJ. Muitos acórdãos não eram acessíveis. Pois bem, não eram acessíveis, sobretudo a estudantes de fora do Distrito Federal. Era preciso pedir ao tribunal. Pois bem, sem conhecer pessoalmente Sua Excelência, o ministro Celso de Mello, cheguei a receber acórdãos da Suprema Corte com atenciosas, graciosas e preciosas anotações manuscritas de Sua Excelência. Aliás, materiais que tenho até hoje guardados não apenas na memória e no coração. Depois veio esse extraordinário site que o Supremo Tribunal Federal mantém. Ainda assim, nada substitui a riquíssima memória do ministro Celso de Mello. Recordo, certa feita, estava em meio a estudos para um dos volumes da memória jurisprudencial da Corte, deparei-me com um antigo e conhecido julgado dos anos 50, em que um grande magistrado, celebrado juiz constitucional, referia-se, para mim, misteriosamente, referia-se a certo personagem da cena de então, identificando-o apenas como insigne professor de direito constitucional e dublê de exaltado político partidário. Pois bem, o ministro Celso de Mello tem a exata memória do contexto e dos personagens envolvidos, inclusive a identidade do aludido dublê. História viva da Suprema Corte presta à Advocacia Geral da União e este Advogado-Geral da União a devida homenagem à Sua Excelência, o ministro decano José Celso de Mello Filho. Excelentíssimo senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade, pela honrosa oportunidade de celebrar Sua Excelência o decano, ministro José Celso de Mello Filho. Agradeço ao advogado-geral. Os registros feitos ficarão anotados na memória do tribunal. Ministra Carmen Lúcia.